E o desabafo corporativo de hoje é o burnout do autoaperfeiçoamento. Dá para acreditar? Dá para acreditar, porque eu vivi. Tá brincando, conta histórias? Existe Conte. isso, Isa? Conta pra gente aí. Se você já viveu, ou seja, não é novo, é antigo. Olha, vamos falar de números. Talvez um termo, não é, né? De 2019 até 2024, eu investi R$307 mil em cursos, treinamentos, workshops, mentorias, clubes, networking, grupos de networking, enfim. Buscando sempre que eu precisava evoluir, por conta de uma transição de carreira que eu fiz, né? Eu era do CLT, todo mundo sabe, trabalhava com gestão e estava indo para esse caminho de mentoria e depois ampliou para uma empresa de RH, enfim, né? E eu me cobrava excessivamente, porque quando a gente olha para o mercado, existe uma infinidade de profissionais na área. E depois de um tempo, depois que eu investi tudo e que eu fiquei nessa pressão e eu não me achava suficiente e eu entrei num esgotamento mesmo, eu descobri que a boa parte dessas pessoas que me assustavam, que eu me comparava, na verdade, elas nem tinham a profundidade. Era um marketing que era muito bem feito. E é capaz delas investirem muito mais do que 307 mil no marketing. Uhum. E o resultado é 250. Isso. Só que a imagem é outra. Né? A imagem é outra. E eu me cobrei por muito tempo também em ser essa pessoa, vamos dizer assim, influenciadora das redes sociais e tudo. E aí ano passado, eu dei uma surtada. Eu falei, eu não quero gravar story, eu não quero fazer vídeo, eu não quero... eu não quero! E aí eu dei Ainda bem que você continuou com a gente, porque aqui o aqui conteúdo é bom, o conteúdo é importante e faz diferença na vida de todo mundo. Não era ninguém... E é leve. Mas não era ninguém me cobrando, era eu mesma, né? Buscando essa perfeição, né? Enfim, em diversas formas. E isso acontece em diversos segmentos. E eu acredito até que muitas pessoas sofrem de obesidade intelectual, que é aquela questão da pessoa buscar conhecimento, buscar, só que ela não põe em prática. Uhum. E aí fica um acúmulo. Eu conheço algumas pessoas que, tem aquela paredona de livros atrás, que faz curso atrás de curso, que investe pra caramba e vive uma vida medíocre. Medíocre em todos os sentidos, tá? Tanto profissionalmente, financeiramente, familiarmente. Por quê? Aprende. E não aplica. E não aplica. Ou às vezes aplica, mas não tem constância. Não, e assim, eu tenho... Eu fiz um detox digital no carnaval, né? Tirei o LinkedIn e o Instagram do celular, avisei, deixei posts agendados com minha foto de criança no carnaval. Foi uma proposta feita pelo Oriente-me, né? Uma plataforma que eu sou super fã, cliente, embaixadora de saúde mental. E eu adorei. As primeiras, assim, eu tirei na sexta-feira à tarde do celular. Até o outro dia de manhã, meu dedinho ia no automático. Qualquer minutinho, meu celular já ia para minha mão e o dedinho ia para o automático. E aí, só que no dia seguinte, depois de dormir, tá? E o que aconteceu? Eu fiquei sem o carnaval inteiro, só voltei quarta, 10 horas, que acho que foi o que eu baixei o Instagram e LinkedIn mais tarde, uma coisa assim. Eu fiquei off. Como foi maravilhoso. Nossa, é incrível. E assim, fazer coisas muito simples, né? Então, ler um livro que fazia tempo que eu queria reler, na verdade. Piscina com as amigas. Fiz treinos, inclusive um de caminhada de 2h30 com uma amiga que vai fazer Santiago de Compostela. E agora, esse próximo domingo, 5 horas da manhã, já estamos agendando para começar de novo. Sauna, restaurante, blá, 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 blá. Né? E assim, foi muito... Nem sei porque eu entrei nessa história, tá, gente? Não. Desabafei aqui. Não, você tá falando pelo fato de você não ter essa autocobrança, de você conseguir se desconectar, né? Porque o que acontece? O burnout de autoaperfeiçoamento é esse esforço contínuo de ser uma melhor versão de si mesma. E eu sempre... Eu terminava meus vídeos no YouTube antigamente dizendo: seja a melhor pessoa que você puder ser. Porque eu acredito nisso, que hoje eu tenho que ser melhor que ontem e amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. Só que isso não pode ser pesado.
Não. Isso não pode me trazer fadiga, isso não pode me trazer frustração, não pode me trazer sensação de inadequação. E o que acontece? O que eu tenho de amigos influenciadores que estão burnoutados, o português com o inglês ficou lindo aqui, né? É absurdo. Sim. Né? E o que acontece? A gente tem que lembrar que 30% dos profissionais brasileiros estão em burnout. A Organização Mundial da Saúde já destacou o burnout como uma doença ocupacional em 2022. Agora, em maio, começa a entrar em vigor a NR1, que vai ter a medição dos fatores de risco sociais. Então, assim, existem esse tema, né, até falando com a Cláudia Abdul Securato, que é uma advogada, ela falou, trabalhista que eu sempre consulto e recomendo, né, fortemente, me dá muita segurança. Ela falou, gente, para judicializar saúde mental é porque o problema... já está acumulado aí. 5, 10 anos de problema já crônico. É mais. Né? E eu acho que existe uma pressão muito forte de toda essa questão de ter presença digital, de falarem, né, os coaches da vida, porque tem que estudar, não pode parar, não sei o quê. E aí a pergunta é, para que eu estou nesse autoaperfeiçoamento? Porque às vezes as pessoas só vão. E aí, um dia tá numa palestra de inteligência emocional, outro dia tá lendo um livro, sei lá, sobre IA, e assim, não tem uma priorização. E aí vira um lixo mental. Em vez de ser algo construído, eu tenho um lugar para chegar e eu vou construir esse caminho, ok, vão ter talvez assuntos que não são tão similares, mas que eles convergem para aquilo que eu quero alcançar, beleza. Agora, se eu tô só metralhando o meu organismo de informação, de conhecimento, e não sei nem pra quê, ou talvez, sei lá, numa espécie de comparação, que era o que eu tava fazendo, né, disfarçada de propósito. Porque eu quero ajudar as pessoas, tá, todo mundo quer. Mas por que eu tava naquele desespero? Será que era para ajudar as pessoas ou era para eu conseguir me sentir tão boa quanto estar à altura dos demais? Estar à altura dos demais. Então, perguntar pra que eu tô nessa jornada? E acho que agora, né, acho que só foi por isso que talvez que me lembrou a minha experiência do carnaval, porque ao eu não estar nas mídias, não estar vendo os outros, não estar também postando a respeito, né, do que eu estou fazendo no carnaval, foi maravilhoso porque eu só estava no momento presente, eu estava vivendo. Quando você diz cansei, né? Você foi lá e começou a aplicar, provavelmente, tudo que você já tinha aprendido. E um livro, lembrei, que no Batendo Ponto, o Otávio e a Edna indicaram o mesmo livro. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, certo? Arte, né? E foi um dos temas da piscina, né? Com as minhas amigas no carnaval, porque justamente, se você pegar este livro, você que é de vendas, se você pega este livro e você assume do início ao fim e pratica do início ao fim, cara, esse livro vai dar autoaperfeiçoamento para um vendedor para a vida toda. Sim. E não só para relação de vendas. Não só para relação de vendas. Então, assim, a gente tem esse menos olhar, é mais, entendeu? A gente tem muito esse olhar para a quantidade, né? A obesidade do conhecimento. A obesidade. Eu lembro claramente de um dia, tem uma livraria que eu adoro, chama Palas Atenas, né? Maravilhoso. E aí, eu entrei lá, eram 2 mesas cheias de livros, eu comecei, nossa, eu preciso ler esse livro, Nossa, olha esse, nossa, esse aqui eu preciso ler, esse. E aí, foi me dando uma agonia, porque eu parei, olhei, fiz as contas, falei assim, se eu morrer com 200 anos, acho que eu não vou conseguir ler todos esses livros. E não só ler, né? Mas colocar em prática todo esse aprendizado que vai estar aqui. E de onde vem isso? Você falou uma frase muito importante, essa coisa assim, eu não sou bom o suficiente. Isso eu acho que é um dos maiores dores, assim, do ser humano, né? Essa síndrome do impostor. Será que eu sou bom o suficiente? A gente acha que a gente não se basta, muitas vezes, né? E aí, esse vazio interior, a gente quer preencher com coisas externas. Uhum. A questão a ser trabalhada aí é a questão da autoconfiança. Uhum. Assim, tem um monte de coisas que eu não sei, porque o conhecimento ele é literalmente infinito. Né? Então, eu nunca vou saber tudo. Uma vez que eu nunca vou saber tudo, algumas coisas eu já sei.
o que eu estou fazendo com esse conteúdo que eu já tenho? Isso. Porque na maioria das vezes, a gente não está aplicando. Eu te diria que quase que 100% das vezes, né? A gente não O pior é que é, o pior é que é. aplicando, porque, É o pior que a não é. ser que a gente seja já, né, pessoas já iluminadas e tal, né? Mas vamos aqui para os réis mortais, a gente nunca está fazendo, né? Um centésimo do que... E aí, quando eu cheguei o que tá nessa lendo- história, que eu cheguei assim, cansei, que foi meados de setembro, outubro do ano passado, eu quero agora ganhar dinheiro. Cansei. E aí, eu dei uma reduzida, tanto na busca pelo conhecimento, não parei, mas reduzi bastante, investimentos e tudo, quanto também na presença digital. E foi quando a minha empresa saiu de 4 funcionários para 12. Foi quando a gente triplicou o nosso faturamento, mudou de sede e expandiu. Por quê? Porque eu estava sendo uma acumuladora. Sabe aquela pessoa que acumula, que tem aquelas casas acumuladas de um monte de coisa? Enfim, eu estava uma acumuladora de conhecimento. E esgotada e sem resultado. Então, então, assim, essa sensação de esgotamento, essa fadiga, a frustração contínua, né? Essa percepção, essa sensação de não sou bom o suficiente, são sinais bem claros de que você está à beira do burnout e do aperfeiçoamento. Você percebeu que você estava e você fez alguma coisa. Você praticou autocompaixão, Isso. provavelmente, né? Sim, eu me abracei. E assim, tem uma revista científica, Human Development, diz que a autocompaixão leva a uma maior resiliência emocional e uma sensação de bem-estar, que foi o que você viveu. Exatamente. Você estabeleceu limites saudáveis. Então, nada de consumir mais conteúdo se você não aplicar, porque você só estava ficando obesa. Gente, Obesa. eu vivia em podcast, De conhecimento, live. de conhecimento. Ela tá Nossa. grávida, tá, gente? Gente, essa expansão Então- aqui não é de conhecimento. Você sabe já o sexo? Ainda não, vou saber daqui uma semana. Ai, que Eu já- legal. Na verdade, já fiz o teste, mas a gente vai fazer um Não, esqueminha. melhor esperar. Melhor esperar, porque o Rafa, no primeiro ultrassom, ainda bem que eu não contei pra ninguém, era indefinido ainda, né? Mas parecia, tinha mais chance de ser menina. Ainda bem que Fez o teste, né? fiz o teste. Na verdade, né, no Esperou. próximo eu esperei. Até porque, gente, eu não me via mãe de menina. Não. Não. Então, assim, meu coração já dizia que não era. Mas, assim, você estabeleceu uma vida mais saudável, certo? Com menos cobrança, Sim. com mais foco no seu negócio. E colocar em prática toda aquela bagagem também. Parece que eu fui sentindo esvaziando aquele cômodo apertado, sabe? Ai, que bom. Foi bem importante para mim. E eu sou movida a métricas pelo fato de eu vir de venda. Imagina, olha a frase. Aquilo que eu não mensuro, eu não evoluo, evoluo. né? Esta é a Enfim. frase dela. Então, eu tenho isso de ficar monitorando. E eu ficava monitorando o número de seguidores, engajamento, na parte de redes sociais, né? A questão de retorno de investimentos, enfim. E aquilo foi realmente me consumindo. E quando eu tomei essa decisão, que eu joguei tudo pro alto, assim, eu falei, não, vou priorizar, vou entender para quê, vou dar uma reduzida na velocidade. Eu também desacelerei nisso. Eu falei, não vou ficar olhando toda hora, não vou me pressionar, não é isso que mede o meu valor. Porque acho que também essa questão do autoaperfeiçoamento é a pessoa conseguir se validar, né? Conseguir sentir que ela tem um valor que está no conhecimento e, na verdade, não está, né? O conhecimento, ele uma a das busca, coisas. porque se eu não me valorizo, aí eu vou buscar formas externas, né, do Sim. mundo me valorizar. Sim, Mas com no certeza. fundo, a questão é dessa autovaloração, né? Assim, e aí eu gosto muito dessa questão da autocompaixão, né? Porque o que você fez na prática foi realmente um movimento de autocompaixão que vai trazer essa autoconfiança, vai trazer esse bem-estar. E a hora que você fala, eu preciso ganhar dinheiro, o que você está falando? O dinheiro é a consequência de eu realmente estar vivendo o meu propósito. É E não um isso. propósito que, para a sociedade é muito bonito isso e aquilo. Não. A gente até você falou. foi vivenciar aquilo que você é boa. E aí, consequentemente, o mundo, né, o seu mundo profissional se expandiu, os negócios começaram a acontecer. Sim. E o dinheiro veio. A gente até falou num podcast, eu acho que quem estava aqui era o Mark, que eu falei, a prosperidade é que financia o propósito. E, de fato,
eu descobri isso bem no período que eu tava gravando lá, que eu tava vivendo essa mudança, né? Quando eu me toquei, não, mas peraí, propósito. E aí eu até me reconectei com uma fala que eu tive com um Uber há uns anos atrás. Eu tava no Uber, ele falou, eu não tenho vontade de ser rico, não. Também tá bom e tal. E eu perguntei pra ele, beleza, você faz algum trabalho filantrópico, alguma coisa? Ele, no frio, todos os anos, eu distribuo sopão para as pessoas que moram na rua, cobertores e tal. Eu falei, quantas pessoas mais ou menos você alcança? Eu movo a minha comunidade, tudo a gente alcança uns 150, 200 moradores. Nossa, que bacana. Eu falei, imagina se você fosse milionário, o que você faria? Eu abriria um abrigo para acolher essas pessoas. Então, quanto mais você tem, e aí essa é uma coisa que às vezes até é um estigma do brasileiro, de ter medo de desejar crescimento, não é só para você, é para expandir, é para transbordar. É para você fazer essa entrega, né? A abundância, eu não consigo imaginar a abundância um copo cheio. A abundância é algo transbordando. É assim que eu visualizo, né? E esse transbordo é onde vai refletir em outras pessoas. Então, até egoísmo. Eu não querer mais. Eu não querer mais. Mas Só porque que a nossa relação, sociedade... É uma relação que a gente tem de que ganhar dinheiro é ser egoísta. Né? Sim. Mas o que você faz com isso? Muita gente tem muito enraizado isso. E é exatamente o contrário. E a hora que você está fazendo aquilo que você ama, que você gosta, né? E você está realmente fazendo bem, as pessoas vão reconhecer isso e vão retribuir. E uma das maneiras, quando a gente está falando do ponto de vista profissional, é que essa retribuição venha financeiramente. Aí você vai usar esse dinheiro para ajudar mais pessoas. Você vai expandir. Mas... Não, aí só para concluir. Então, às vezes, existem muitas pessoas que têm um recurso e não expandem, e muitas pessoas que querem expandir sem recurso, né? E aí, a pessoa que quer expandir, que quer um propósito muito forte, que quer entregar algo para o mundo, ela precisa buscar prosperidade primeiro. Não tem jeito, é assim que o mundo gira. Mas, rapidinho, pra gente voltar, porque já tá acabando o tempo. Nossa, esse foi profundo hoje, hein? Não, mas foi ótimo que você viveu. Você é o nosso case de burnout, de autoaperfeiçoamento. Você nos trouxe as estratégias para combater. Você trouxe os sinais, as estratégias, está perfeito. Um case de sucesso. Mas é só que um case de sucesso. Uma coisa importante que você falou é que assim, a cultura brasileira ainda é muito individualista. Então, de fato, para uma cultura, por exemplo, americana, que tem a questão da doação no seu cerne, de fato, lá as pessoas querem mais para transbordar mais. Né? Acho que nós precisamos desenvolver isso. Agora, voltando para o nosso tópico, tem uma estratégia que também eu quero entender como você usou, que é você que mensura tudo. Você talvez tenha parado de mensurar o que você deixou de lado, óbvio, que você deixou de lado. Sim. E você começou a mensurar o resultado da sua empresa e você nos trouxe. Você cresceu 3 vezes, né? Em pouco tempo. Sim. Agora, imagino que você também tenha passado a valorizar não a perfeição, mas o avanço, o progresso. Sem dúvida. Mesmo porque a perfeição é algo idealizado, é algo irreal, é algo muitas vezes construído, inatingível e construído a partir de parâmetros externos. Inclusive, no meu livro, eu falo que perfeição ou perfeccionista... Método MAR é uma forma de orgulho. Porque não existe nada perfeito. Então, o que é perfeito nos meus olhos? O que é para mim. Então, para mim está perfeito. É sob a minha perspectiva. Então, eu não estou olhando o outro. Eu não estou considerando o outro. Porque é o meu olhar perfeito ou não perfeito daquilo. E é uma forma de orgulho. Também de orgulho, de egoísmo, em alguns momentos, né? Enfim. Mas processo evolutivo, eu sou muito fã. Inclusive... Eu achava que as empresas deveriam fazer reconhecimentos baseados em processo evolutivo. É mais difícil de mensurar, né, do que você chegar no indicador X. O alvo é esse, a meta é essa, chega lá. O processo evolutivo é eu fazer uma avaliação ano menos 1, percentual, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela alcançou 100 mil reais, que era a meta. Um exemplo, eu vou trazer em números para ficar mais palpável. 100 mil reais. E a outra pessoa... alcançou 90 mil. Teoricamente, quem vai ser bonificada é que alcançou 100 mil. Só que no ano passado, a que alcançou 100 mil fez 99. E no ano passado, a que alcançou 80 fez 50. Olha a caminhada dela.
Às vezes essa de 100 mil já tem algo consolidado, já tem uma carteira boa de clientes, etc. Então, o processo evolutivo, ele precisa ser mais estimulado Valorizado. dentro das escolas também, porque Sim. a educação é só aquela nota aquela coisa pontual e não quanto esse aluno evoluiu dentro de um assunto, enfim. Então, é cultural, né? E aí, a gente tá só mirando aonde a gente quer, mas a gente não se permite, muitas vezes, olhar o que foi realmente evoluído e que a perfeição não existe, né? Bem, então, para encerrar, você vai me deixar a seguinte deixa, que eu sempre falei muito sobre isso. Não é só sobre o relativo, não é só sobre o absoluto, mas é sobre o relativo. Então, não é onde você está, mas é a evolução que você caminhou até chegar aqui. Eu sei que é o encerramento, mas só mais então, uma coisinha. E você, que é o nosso case de hoje. Então, olha mais para o filme, menos para a foto. É isso aí. É um mindset de crescimento. Valeu!